Boa tarde, meninos. Então, na aula passada, a gente começou a estudar sobre geometria, onde passei para vocês algumas coisas sobre o início da geometria, falando sobre polígonos. Então, nessa aula, a gente vai fazer uma retomada aqui sobre polígonos. O que são polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas por um segmento de reta. O que quer dizer isso? Que eu só posso ter um polígono se eu tiver uma figura fechada. Um exemplo. Se eu faço essas duas linhas aí, eu não tenho um polígono, porque ela é uma figura aberta. Mas se eu fecho aqui, eu já obtenho um polígono. Que polígono é esse? Um triângulo. Então esse é o menor polígono que a gente tem, que é o triângulo. Certo? Então para que eu possa obter um polígono, eu preciso de ter no mínimo 3 lados. E esses lados formarão o meu polígono, que é uma figura geométrica, uma figura plana, tanto faz. Tanto faz não. Isso é uma figura plana, mas se você também pode vários polígonos a formar uma figura geométrica. Mas a princípio a gente está vendo só uma figura plana, certo? Como é que eu faço para saber se o meu polígono ele é convexo ou não convexo? Eu tenho duas alternativas aí. Uma delas é, se eu passar uma linha aqui, desse ponto até esse ponto, eu vou obter aqui dois traços. Se eu passar uma linha aqui, eu vou obter aqui também dois traços. Se eu passar uma linha aqui, eu vou obter dois pontos. Então isso quer dizer que meu polígono ele é convexo. Por quê? Porque ele atinge apenas dois pontos. E por que que esses aqui não são convexos? Presta atenção. Se eu passar essa linha aqui, olha quantos pontos eu tenho. 1, 2, 3, 4. E agora aqui, se eu passar uma linha aqui, olha quantos pontos eu tenho. 1, 2, 3, 4. Então por isso que eu consigo dizer para você que essa é convexa e essa não é convexa. Porque nos convexos você vai ter apenas duas linhas, você vai ter um número de lados regular. Aqui não, você não tem um número de lados regular. Tá vendo que você passou com a linha num vão? Aqui é a mesma coisa, passamos com uma linha no vão. Então essa é a diferença de um polígono convexo para um polígono não convexo, certo? Agora aqui, a gente tem aqui polígonos regulares. O que é um polígono regular? É quando todos os seus lados têm a mesma medida e todos os seus ângulos internos são congruentes. O que isso quer dizer aqui? Que quando todos os lados têm a mesma medida. Então vamos aqui. Esse triângulo aqui, ó, vamos supor que ele tenha 3 centímetros. E esse aqui também tenha 3 centímetros, também tenha 3 centímetros e 3 centímetros, certo? Isso quer dizer que ele é regular. Por quê? Porque todos os lados dele são iguais. Se todos os lados são iguais, logicamente, todos os ângulos também serão iguais. Aqui é a mesma coisa, todos os ângulos também serão iguais. Então isso quer dizer que ele é regular, porque todos os lados são iguais e todos os ângulos também. E aqui, por que eu não posso dizer que esse aqui é regular? Porque aqui ele já é medida diferente, tá vendo? Aqui, ó, vamos chamar aqui de 3 e aqui de 5. Então ele tem lados diferentes, por isso que ele é não regular. E esse aqui de baixo? Vamos supor que aqui tenha 3 centímetros, aqui 3 e aqui 2. Então veja também que ele não é regular, porque as medidas de todos os lados não são iguais. Então aqui a gente faz uma retomada boa do que foi porque a gente estudou nas aulas passadas sobre polígonos, convexos e não convexos, e polígonos regulares e não regulares. Vamos ver aqui agora a questão dos triângulos e quadriláteros. A gente vai começar a estudar. Nessa aula a gente vai ver apenas sobre os triângulos. E em seguida, nas próximas aulas, a gente vê sobre os quadriláteros. Aqui, neste triângulo, você vai observar que de azul aqui, ó, a gente tem os lados. Um lado, dois lados, terceiro lado. E a gente tem os vértices. O que seriam os vértices? Seriam os pontos de encontro dos lados. Então aqui, ó,
a gente tem um vértice aqui, a gente tem outro vértice aqui e a gente tem outro vértice aqui. Então o vértice seria o encontro das arestas, ok? Então o vértice seria os encontros das arestas. E aí a gente tem os ângulos. O que é os ângulos aqui? Os ângulos são essas partes de dentro, onde vai formar um ângulo aqui, onde vai formar um outro ângulo aqui e onde vai formar outro ângulo aqui, ok? Então a gente tem os vértices, a gente tem os lados e a gente tem os ângulos. Essas são as três características de um triângulo. E aí a gente pode classificar o triângulo quanto aos seus lados. A gente pode classificar quanto aos lados e quanto aos ângulos. Aqui a gente vai classificar ele quanto aos lados. Então o triângulo ele pode ser equilátero. Quando que esse triângulo é equilátero? Quando ele tem todos os lados são iguais. Como que a gente pode ver isso aqui? Quando todos os lados são iguais. Veja só. Aqui a gente vai fazer um triângulo que ele tem todos os lados 3 centímetros. Então daqui para cá 3 centímetros. Daqui para cá 3 centímetros. E daqui até a outra ponta aqui também tem 3 centímetros. Então, veja só, eu fiz um triângulo que todos os lados são 3 centímetros. Então aqui foi 3 centímetros, aqui 3 centímetros e aqui também 3 centímetros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu triângulo ele é equilátero. Então, um triângulo é equilátero quando todos os lados são iguais. Quando todos os lados são iguais, aqui, todos os lados são iguais. Agora, outra propriedade. Um triângulo isósceles. Quando ele é um triângulo isósceles? Quando ele possui dois lados iguais. Então, vamos fazer aqui o nosso exemplo. Vamos fazer um triângulo que aqui, ó, ele tem a medida 2 centímetros. Aqui, ele tem a medida aqui, ó, de 5 centímetros. E aqui também ele tem a sua medida de 5 centímetros. Ok? Então, veja só. Aqui 2 centímetros. Aqui 5 centímetros. E aqui 5 centímetros. Então, a gente viu aí na régua que um triângulo isósceles possui dois lados iguais. Então, aqui eu posso dizer que esse triângulo é isósceles por quê? Porque ele tem dois lados iguais. A gente colocou dois lados de 5 centímetros e um de 2 centímetros. Se dois lados são iguais, então isso quer dizer que o meu triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. E o outro aqui seria um triângulo escaleno. Quando que ele é um triângulo escaleno? Quando ele possui todos os lados diferentes. Então vamos ver aqui. Vamos primeiro colocar aqui, ó. Vamos fazer um triângulo de lado 6 centímetros. Então vamos botar aqui, riscar aqui 6 centímetros. Esse lado aqui a gente vai colocar 4 centímetros. E esse lado aqui a gente vai colocar 3 centímetros. Ok? Então, ó, esse foram 3 centímetros, esse foi 6 centímetros e esse foi 4 centímetros. Então, veja só, nenhum dos lados se repetem, todos os lados são iguais. Esse lado é 6, esse lado é 4 e esse lado é 3. Então, isso quer dizer que possui todos os lados diferentes. Então, um triângulo que possui todos os lados diferentes, ele é um triângulo escaleno. Então, a gente classificou aqui quanto aos lados. Quanto aos lados, a gente tem equilátero, todos os lados iguais, isósceles, dois lados iguais, e escaleno, três lados diferentes, ou todos os seus lados diferentes. E aí a gente também pode classificar o triângulo quanto aos seus ângulos. Quanto aos ângulos, a gente vai ter acutângulo. Então, o que quer dizer isso? Quando ele possui um ângulo menor do que 90 graus. Mas eu não sei o que é um ângulo de 90 graus. Vamos lá. A gente tem aqui uma reta.
Se eu colocar um ângulo daqui até esse outro lado aqui, ele é um ângulo de 180, certo? Por quê? Porque ele é a metade de uma volta completa. Como é que seria um ângulo de 90? Um ângulo de 90 seria a metade disso ali. Então, se eu dividir aqui no meio, ó, eu vou ter um ângulo aqui de 90 graus. Então, um ângulo de 90 graus, ele é isso aqui, ok? Então, no triângulo acutângulo, possui 3 ângulos agudos, ou menores do que 90. Então, ele tem que ter 3 ângulos menores do que 90. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho 3 ângulos. E aí eu vou chamar esse ângulo de 60 graus, esse daqui também de 60 graus, e esse também de 60 graus. Então, isso é um triângulo acutângulo, onde os seus ângulos possuem menos do que 90 graus. Por quê? Porque ele possui menos de 90 graus. Porque se ele possui mais de 90 graus, ele não vai ser mais um acutângulo, ele vai ser outro ângulo. E aí a gente tem um triângulo retângulo. Ele possui um ângulo interno reto ou igual a 90. Então, o que quer dizer isso? Que a gente tem um ângulo aqui dentro, ó, igual a 90 graus. Sempre que você vê esse ângulo quadradinho com um pontinho no meio, ele é um ângulo de 90 graus. Então, se dentro do meu triângulo eu tenho um ângulo igual a 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Por que é um triângulo retângulo? Porque se você prestar atenção, ele vai ser a metade de um quadrado. Veja bem, se a gente colocar aqui, se a gente completar com as canetas, você vai ver que ao outro lado aqui vai formar um retângulo. Então, a metade de um retângulo dá um triângulo retângulo. E ele possui um ângulo de 90 graus. E aí a gente tem um triângulo obtuso, ou um obtusângulo. Triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso, ou um ângulo maior que 90 e menor que 180. Então, para que seja um ângulo obtuso, ele tem que ser maior do que 90. Ele não pode ser igual e nem pode ser menor. Ele tem que ser maior do que 90. Ok? Então, se ele é maior do que 90, vamos chamar ele aqui de 120 graus. Então, ele é maior do que 90? Sim. Ele é menor do que 180? Sim, também. Por que que tem que ser menor do que 180? Porque veja aqui, ó, se essa linha ficar reta, não vai formar um triângulo, porque não vai ter angulação. Imagina só, como é que a gente vai ter um triângulo de uma linha reta? Então, ele tem que ser menor que 180 e maior do que 90. Então, um obtusângulo é quando ele tem um ângulo maior do que 90 e menor do que 80. Então, recapitulando, quando a gente classificar contra os ângulos, a gente tem um ângulo, um acutângulo, possui 3 ângulos agudos ou menores que 90. Retângulo possui um ângulo interno reto ou igual a 90. E um obtusângulo possui um ângulo maior que 90 e menor do que 180. Então aqui a gente tem essa inicial, classificação dos triângulos, quanto aos lados e quanto aos ângulos. E a gente fez a retomada aqui do que são os polígonos, ok?